Salve, salve, moçada! Pessoal, nós estamos de volta e a minha última pergunta para vocês aí, nós vamos dar continuidade a ela. Eu disse para vocês que algo essencial se chama temporalidade. Bom, a temporalidade é essencial para a gente entender a divergência setorial, empresarial e espacial das indústrias no Brasil. Não somente isso, mas das indústrias no mundo. Mas como nós estamos falando de formação territorial do Brasil, nós vamos focar aí nessa, é, nessa, nessa temporalidade. Bom, um exemplo que a gente pode dar, então, sobre isso está efetivamente nos acessos à inovação. Quando a gente fala sobre temporalidade, eu tive em Santana do Parnaíba, eu não sei se você sabe, se eu não estou me enganando, o nome é esse mesmo. Eu tenho São Paulo, Barueri Industrial, que é uma bomba fervente assim, de negócio, de gente, a gente saindo pela culatra. E aí, logo depois de Barueri, eu tenho Santana do Parnaíba, tão próximo e tão longe de uma capital, de uma megalópole. Certo? Nós podemos dizer isso, que a megalópole seria quase uma junção entre São Paulo e Rio de Janeiro. Tá, não vou entrar nessa questão e deleta, coloque uma grande metrópole. Numa cidade tão movimentada, tão intensa, e aí a expressão quando a gente entra numa cidade dessa é que o tempo caminha aqui diferente. Não é essa a expressão que a gente usa normalmente? O tempo aqui caminha diferente, né? Então, a temporalidade é essencial para que eu possa entender essa divergência aí, tá ok? Então, os acessos às inovações, o processamento dessa própria inovação, os gerenciamentos e a flexibilidade desse gerenciamento, a gente consegue entender na divergência desses locais. Um bom exemplo para eu dar isso é uma empresa que se estabelecesse em São Paulo e essa mesma empresa, eu vou colocar duas cidades grandes, com dimensões diferentes, mas duas cidades grandes. Uma empresa que se estabelece em São Paulo versus a mesma empresa que se estabelece em Goiânia, ela vai ter acesso à inovação em São Paulo da mesma forma que ela vai ter em Goiânia? Ela vai ter acesso ao gerenciamento, à gestão, e até melhor dizendo, à gestão flexível, como nós colocamos aqui, da mesma forma em São Paulo que ela vai ter em Goiânia? Os processamentos das inovações globais, elas se darão em Goiânia da mesma forma que ela vai se dar em São Paulo? Então, o tempo efetivo entre essas empresas, instituições e pessoa, ela vai mudar efetivamente de lugar para lugar. É lógico que eu terei essas questões muito mais intensas em São Paulo do que propriamente em Goiânia. Apesar de serem duas cidades, duas capitais e duas cidades grandes, o tempo não cobre a totalidade efetivamente do meu território nacional. E é exatamente isso que Santos vai dizer. Milton Santos vai dizer que o tempo não cobre a totalidade do território e nem abrange a sociedade inteira como um todo. Ele vai dizer, em cada área são múltiplos os graus de modalidade combinações nas graças da globalização. Então, ela vai ter os seus efeitos locais, os tempos em alguns locais são mais lentos do que em outro local, tá ok? São referidos tempos rápidos, ao mesmo tempo ele exerce diretamente
cada local e cada grupo social se dá esse tempo de uma forma. Eu estou vendo aqui no final de semana, a gente tentou pedir aqui, como eu disse, nós estamos um pouco distante da cidade aqui, estamos a 15 quilômetros, eu já estou indo embora, na verdade, mas estamos a 15 quilômetros. E nesse processo de distanciamento aí, nós no final de semana precisamos de algumas comidas aqui, a galera com preguiça de sair e tal. Diz que tem um cara que traz. Ligamos pro cara, pô, eu trago, mas final de semana não. E eu falei, cara, se eu viesse pra cá eu ia ganhar dinheiro, porque eu ia trabalhar final de semana, e eu ia levar o pessoal, até de madrugada eu levava, ia mudar a taxa e tal. E depois eu fiquei pensando, será que eu traria o meu tempo, preste atenção, que eu traria o meu tempo de capital Belo Horizontina e capitalista para cá, ou eu me adaptaria ao tempo diamantinense? Ou eu me adaptaria ao capitalismo existente dentro de Diamantina? Quais seriam as realidades desse acesso para mim aqui? Entende como é que muda? Ou seja, as empresas se adaptam aos locais, os locais se adaptam às empresas. O desenvolvimento se adapta aos locais, os locais se adaptam aos desenvolvimentos. Ok? Então, ao se estabelecer efetivamente uma homogeneização, cabe na receita dessa reestruturação produtiva processo de mudança social, espacial, tecnológica e organizacional. Vamos de novo. Para que eu tenha efetivamente uma reestruturação produtiva acontecendo no local, eu tenho que homogeneizar processos de mudanças sociais, processos de mudanças espaciais, processos de mudanças tecnológicas e processos de mudanças organizacionais. Para que a Inglaterra, vamos trazer isso porque aconteceu lá na Inglaterra, depois você traz a sua realidade e tenta encaixar isso dentro da sua realidade, ok? Vamos pensar comigo o que aconteceu na Inglaterra. A Inglaterra tinha dois países que eram extremamente fortes no mercantilismo, que era Portugal e Espanha. No entanto, a Inglaterra sai na frente no processo de industrialização e se torna a primeira. Na verdade, o Reino Unido, né, se torna o primeiro aí no processo de industrialização. Xará, dentro desse processo de industrialização, a Inglaterra, ela se perde em tecnologia, se perde em tecnologia de industrialização, no tipo de industrialização, no tipo de combustível, sacou? E ela se perde, ela perde a sua hegemonia industrial, beleza? Como é que a Inglaterra volta a ser o quinto país da industrialização mundial? O quinto país é comandar a industrialização mundial. Ela remove, desconcentra a sua indústria para Cambridge, mantém a sua comunicação presente ali dentro de Londres, a sua gestão dentro de Londres, mas ela monta um tecnopolo em Cambridge. Por quê? Porque já havia uma universidade extremamente tradicional e ela leva os processos industriais para essa cidade e refortifica, reformula e reestrutura o seu processo industrial. Ok? Então, todas as vezes que eu penso nesses processos de mudanças sociais, eu estou lidando com um novo processo de trabalho, eu estou lidando com um novo processo de serviços, eu estou lidando com nova formulação de espaços que vão favorecer lazer, novos espaços que vão favorecer saúde, novos espaços que vão favorecer educação, novos espaços que vão favorecer segurança. Eu trago dentro desses espaços também uma nova tecnologia, dentro desse movimento,
uma nova tecnologia para essa sociedade, para esses espaços, e é lógico, dentro do método, dentro do sistema produtivo. E eu preciso gerar uma nova organização, seja ela social, produtiva, industrial e espacial, para que tudo isso caminhe de forma mais uniforme e de forma mais equilibrada. Ok? Então, o que a gente vê? O que a gente vê é que efetivamente essa proposição de reestruturação vai exigir que eu tenha um determinado ritmo, que eu tenha um determinado movimento e, obviamente, que eu tenha uma determinada temporalidade ou aplique uma determinada temporalidade. E a pergunta fica, Alexandre, quando é que isso acontece no Brasil efetivamente? Eu poderia trazer um marco essencial, ele vai acontecer durante vários movimentos, eu estou colocando isso para que vocês desenvolvam isso através de um trabalho, mas nós vamos partir disso através de uma substituição das importações, ou seja, através do que a gente chama de nacionalismo econômico, que vai acontecer principalmente a partir dos anos 70 no Brasil. Tá? Aonde, Alexandre? Com a crise do Fordismo, nós vamos ter uma ação mundial, um plano mundial, e nós vamos ter um novo padrão de acumulação e de regulação com o que a gente conhece de toyotismo. Alexandre, isso não acontece antes? Lógico que acontece antes, mas nós estamos falando de um divisor de águas. A gente vai ter no início do século, princípio do processo do século passado, o início do processo de industrialização, temos uma fortificação a partir da crise de 29, temos um repasse dessa fortificação industrial a partir dos anos 50, né, com o keynesianismo, mas os anos 70 a gente tem uma substituição ferrenha, um nacionalismo econômico ferrenho e um novo padrão de acumulação mundial vai ser trago também para dentro do Brasil. Como isso vai se dar? Qual a forma que isso vai acontecer, no geral, em todos os países? O Brasil vai caminhar efetivamente com todos esses países, caminha junto com esse processo global que está acontecendo? O Brasil passa por uma pressão de exportação? Pergunta: o Brasil busca padrões de qualidade? Lembre-se o seguinte, quando a gente olhar padrão de qualidade, a gente vai entender que ele vai começar em 1920, mas ele vai ser efetivado no Japão posteriormente nos anos 70. Então, o toyotismo, ele não traz simplesmente uma robótica, uma nova tecnologia, ele traz uma nova gestão e uma reformulação do trabalho. Igual a todos os países, a gente passa a tender por uma inovação tecnológica. A gente passa a ter uma nova gestão da mão de obra dentro do país. Então eu poderia dizer, gente, que a gente tem basicamente 3 períodos de modernização tecnológica existentes no Brasil. Número 1, final dos anos 70 e início dos anos 80, com a adoção do CCQ. A adoção de que, Alexandre? Eu vou até colocar no plural para não ficar muito feio. Com a adoção dos CCQs, ou seja, dos chamados círculos de controle de qualidade, trazido exatamente por esses japoneses lá nos anos 70. Tranquilo aí, gente? Bom, segundo, de 1984 a 1995, eu tenho uma retomada do crescimento econômico, basicamente com o que a gente chama, que a gente reconhece do just in time. O que é um just in time? Eu começo a questionar o mercado
com o que ele quer. Anteriormente, o que eu fazia? Eu acho que esse mercado precisa de ventilador. Fazia uma pancada de ventilador, jogava no mercado e tentava vender. Agora, eu já busco saber o que o cliente quer, que é um ventilador automatizado, com controle remoto, que eu diga, olá, ventilador, funcione em velocidade 3. Ah, nossa querida Alexa, né? Velocidade 3, ou seja, eu começo a produzir de acordo com a necessidade desse mercado. Eu tenho, então, equipamentos efetivamente de grande tecnologia, boa parte dessa tecnologia provinda desse Japão ou desses países primários industrializados, e também de práticas japonesas, e começo a ter o que a gente conhece como CEP. O que é o CEP? É o controle estatístico dos processos. Ou seja, eu começo a entender o que o mercado quer, o que o funcionário está satisfeito, o que o funcionário não está satisfeito, como é que eu vou desenvolver, trazendo isso de forma estatística e agrego isso ao também chamado PQT, que é um programa de qualidade total. As ISOs caem de braçada em cima do mundo inteiro e automaticamente caem de braçada nesse país nosso. Ok, gente? Então a gente vai ter o PQT, que é o Programa de Controle Internacional, e uma introdução da automação e uma base fortíssima do que a gente conhece aí como microeletrônica. Tá? Aonde que isso vai acontecer no Brasil? Ele vai ser principalmente aplicado às montadoras de veículo, que a gente já tem as tradicionais, estamos agregados agora com outros tipos de montadora. Eu tenho a indústria petroquímica, a indústria siderúrgica, a gente vê os japoneses altamente presentes em indústrias, por exemplo, como nas siderúrgicas, como a Usiminas, né, as indústrias siderúrgicas de Minas Gerais, e de indústrias de bens de capital, ou seja, indústrias intermediárias, indústrias que vão produzir para outras indústrias. Beleza? E essa terceira fase, então, nós vamos caminhar para 1990, onde chega efetivamente as inovações aplicadas à ISO, ou seja, um sistema internacional de organização. Lembrando que 1990 é o boom da informação no mundo. Não é que a internet não tenha, como eu posso dizer, em 1990 a gente começou efetivamente a trazer a tecnologia mais próximo do público e não só das indústrias. Entende? Então eu começo a entender ali o que se quer. Hoje eu pego o meu celular, desligado como ele está aqui, e aí eu começo a conversar e falo, tô a fim de comprar um computador e tal. Você já sabe que o seu celular escutou. Então daqui a pouco eu vou ligar o meu celular e vai aparecer um tanto de computador ali. Mesmo é desligado. Por quê? Porque eu começo a ter uma indústria just in time. E eu começo a aplicar isso a todas essas indústrias. Em 1990, essas indústrias começam a exigir uma das outras um sistema internacional de organização, um sistema internacional de qualidade. O que esse sistema vai fazer? Vai reduzir a minha planta, vai trazer as terceirizações com o processo de subcontratação, ou seja, nós vamos ter efetivamente uma nova organização do trabalho, uma qualificação polivalente desses funcionários. Então, quanto mais polivalente, hoje a gente tem, por exemplo, o engenheiro ambiental, a engenheiro ambiental sai e se forma em engenharia do trabalho e ele vai para dentro de uma empresa trabalhar no departamento de meio ambiente, no departamento de engenharia ambiental e do trabalho. Ou seja, esse cara ele é polivalente.
Esse cara tem um outro olhar. Esse cara agora não é simplesmente um funcionário, ele participa efetivamente. A empresa treina esse cara, ele passa a fazer parte da criação dessa empresa, ele está mais envolvido, ele deixa de ser um trabalhador efetivamente para ser um colaborador. Então, essa é uma nova gestão. Eu tenho um aumento produtivo, eu tenho um aumento da qualidade, eu tenho um aumento da qualidade desses produtos, para que efetivamente esses produtos possam, de forma global, ou seja, possam competir com produtos importados. Boa, pessoal? Tranquilo até aí? Bom, esse gargalo vai acontecer, aí trazendo a palavra, esse afunilamento vai acontecer de novo lá nos anos 90. Principalmente por causa de dois motivos. Primeiro, porque eu tenho uma crise interna acontecendo no Brasil, e aí chega lá o nosso, como diz o Eduardo Bueno, o presidente que cheirou o Brasil. Eu tenho uma crise no mercado internacional, e aí eu tenho a abertura da importação acontecendo pelo governo Collor. Tá ok? Então, diante dessa mão de obra do mercado, gente, essas empresas elas vão adotar um outro. O que aconteceu nesse momento de 1990 com a abertura de mercado? Então, vamos pensar. De novo, eu acho que eu já dei esse exemplo dentro de sala de aula, se eu não dei, eu vou dar. Se eu dei, eu vou dar de novo. Basicamente você tem um supermercado que está há 10, 20, 30 anos e que é um supermercado bem desenvolvido. Eu tenho aqui em Diamantina, por exemplo, o supermercado Cordeiro, que é um supermercado fortíssimo aqui, né? E que agora estão montando um supermercado Mineirão, um atacadão aqui. O que provavelmente vai acontecer com o mercado Cordeiro? Ou ele vai baixar muito o preço e vai empobrecer provavelmente na sua qualidade, etc. Ou efetivamente ele vai quebrar e sair do mercado. E era isso justamente que estava acontecendo ali. Com a abertura para o mercado internacional, ou você se qualificava para competir com o mercado global, com os produtos que estavam chegando importados e etc., ou você ia fechar, ou você ia vender, provavelmente para esses capitais importados. E é isso que aconteceu. Então, diante desse mercado sofrido aí, a gente vai ter outra sigla, né? PBQP, um Programa Brasileiro de Qualidade Produtiva, que é lançado por esse governo e que é comprado por diversas indústrias para que elas possam conseguir sobreviver. E o que a abertura desse mercado vai provocar, então? Vai provocar uma reestruturação dentro da indústria brasileira e uma reestruturação no território nacional. Alexandre, então você está me dizendo que o capitalismo, o processo de industrialização, é um grande responsável pela reformulação, que a reestruturação vai gerar implicação espacial dentro do Brasil, vai gerar uma desconcentração industrial dentro do Brasil, vai gerar uma descentralização de poder dentro do Brasil? Sim, eu estou te dizendo isso. Tá ok? A gente pode observar isso, gente, numa desconcentração em direção ao interior paulista, como nós vimos na aula assíncrona nossa anterior. Tá ok? Só que isso não caminhou somente para o interior paulista, isso foi caminhando para outras localidades. Isso foi caminhando para outros estados. Então, essa desconcentração, ela fundamenta uma centralização de capital, ok? Com empresas extremamente oligopolistas,
responsáveis por uma divisão territorial entre a produção e gestão, ou seja, uma produção no interior e uma gestão na capital. Lembra que eu falei de Cambridge agora mesmo? Então a gente vai ter grandes indústrias que vão partir para o interior de São Paulo, mas que a sua administração vai continuar na capital. Grandes indústrias que vão sair do estado de São Paulo e vão para a Bahia, e vão para o Rio de Janeiro, e vão para Minas Gerais, e vão para Rio Grande do Sul. No entanto, a sua gestão permanece dentro da capital. Então, essa expansão vai intensificar, por exemplo, as redes sociais, vai intensificar as redes espaciais, vai integrar a capital a outros espaços, ou seja, faz uma integração territorial. Tá ok? E vai gerar, obviamente, uma guerra entre os estados, entre os territórios dentro desse Brasil. E dentro dessa guerra, a gente tem um bom exemplo disso, que é a chamada guerra fiscal. Então, essa guerra fiscal, ela vai desconcentrar muitas empresas e, como eu já disse, várias dessas empresas vão sair de São Paulo e vão caminhar, por exemplo, para o Ceará, para a Bahia. E um bom exemplo disso é a indústria têxtil. Um bom exemplo disso são as indústrias têxteis que caminhavam ali na região de Americana, por exemplo, que boa parte dessas indústrias foram para a Bahia. Setor metalúrgico, por exemplo, da região de São Paulo, né, principalmente do ABC paulista ali, né, vai caminhar para Minas Gerais, vai caminhar para o Rio de Janeiro, vai caminhar para o Rio Grande do Sul, para Goiás, para o Paraná, para a Bahia. Hoje o maior mercado steel que tem está dentro do Rio Grande do Sul. Ok? E o setor automobilístico também vai se espalhar entre Sul, Sudeste e Nordeste. Ou seja, eles ainda estão lá garradinhos naquele local lá. Tá ok? Então, essa reestruturação, gente, ela vai se dar principalmente diante de uma incorporação de tecnologias organizacionais. Alexandre, então as tecnologias de ponta que a gente está trazendo como maquinário, elas não são tão importantes? Sim, meu querido, elas são muito importantes. Mas as tecnologias internacionais, com a aplicação da ISO, as CCQs, com a participação em programas de desenvolvimento tecnológico, com a participação dos IFES e dos CEFETs, com desenvolvimentos tecnológicos, etc. Mas, acima de tudo, essas tecnologias organizacionais gerenciais vão gerar alterações no sistema, por exemplo, de trabalho, de emprego, na qualificação específica do trabalhador, na organização e na gestão da força especificamente do trabalho, nas relações entre empregado e empregador, nas relações entre a empresa e o Estado, e nas relações do Estado com essas empresas. Ok? Então eu queria trazer para vocês um conjunto de perguntas, eu queria que você anotasse isso aí, porque eu acho que é muito importante essa anotação sua aí. É essencial. Vamos trazer um conjunto de 6 grandes perguntas para você. Como é que se dão, no plural não se dá um único exclusivo, mas como é que se dão os processos de reestruturação produtiva dentro do Brasil? 2. Quais os impactos da reestruturação na dinâmica espacial? Gente, presta atenção, eu estou trazendo para vocês as grandes perguntas que a geografia tem que responder. Que a geografia precisa responder. Quais os impactos dessa reestruturação na dinâmica espacial?
do Brasil, do Estado, das prefeituras, dos municípios, perdão. Como é que esse processo se manifesta efetivamente dentro do espaço? Alexandre, por que você está trazendo esse tanto de pergunta? Porque eu não acredito que essas respostas já tenham sido respondidas. Essas perguntas já tenham sido respondidas. Eu acredito, inclusive, que cada uma dessas perguntas pode gerar um baita de um trabalho de conclusão de curso. Terceiro, como esse processo de reestruturação vai se manifestar no espaço brasileiro. Quais os novos espaços que surgem dentro desse país? Quais os novos arranjos espaciais vão acontecer por causa dessa reestruturação? Como é que isso tem efetivamente se refletido na sociedade, no mundo do trabalho e na classe trabalhadora? Isso aí dá para dividir em 3 perguntas, né? Eu poderia dizer, como é que isso tem se refletido na sociedade? Como é que isso tem se refletido no mundo do trabalho? Como é que isso tem se refletido na classe trabalhadora? Fortíssimo, né? E a gente precisa tentar responder isso. Ok? Então, pessoal, absolutamente, eu tenho uma nova dinâmica produtiva acontecendo no país. E ela tem gerado inúmeros estudos geográficos e essas respostas ainda não estão claras para a geografia. Muito professor vai dizer, não, mas a gente tem resposta, a gente precisa de debater. Meu, mas não é isso que a gente está fazendo aqui. Nós não estamos exercendo penso, logo existo, e não penso, logo desisto. Então, eu vou trazer de novo para vocês o seguinte. Quais os olhares que a ergologia, que está lá na minha escola de regulação francesa, né? Quais os olhares da ergologia sobre esse trabalho produzido no Brasil? Então, se eu olhar pela teoria da espacialização flexível, né? Ou seja, com a crise fordista, com os novos modos produtivos. Se eu tiver aí, se eu entender que isso tudo vai trazer para mim também a chamada teoria dos distritos marshallianos, ou seja, eu tento entender uma nova formação de clusters acontecendo dentro do Brasil, tá? A gente pode até trazer, tem um camarada, um geógrafo, economicista chamado Jian Li, que traz essa ideia dessa representatividade aqui para a gente, muito legal, uma nova formação de cluster, uma nova sobreposição social e a sobreposição do social ao produtivo. O que acontecia antes é que era a sobreposição do produtivo ao social, mas agora eu tenho uma participação efetiva desse trabalhador acontecendo aqui, então eu tenho também uma espacialidade produtiva acontecendo. Eu preciso ter um olhar da análise dos impactos territoriais, da reestruturação produtiva, da formação de economias regionais e das alterações e da relação de trabalho no setor industrial, com uma nova ênfase dessa gestão e organização do trabalho. Tranquilo até aí, gente? Então eu vou colocar um trabalho para vocês nesse momento, vou escrever ele aqui agora, vou colocar ele bonitinho lá para você, vou tentar colocar um documentário sobre o ABC Paulista para você lá poder entender um pouco melhor isso aí também. Mas o trabalho que eu queria para vocês, eu queria que vocês trouxessem uma concepção histórica da formação territorial do Brasil. Primeiro, num panorama regional. Nós vamos fazer recortes aí entre os anos 30, em primeira fase, tá ok? Até os anos 70, ou seja, nós temos basicamente 40 anos de recorte numa primeira fase. Numa segunda,
dos anos 70 até os anos 90. Dos anos 90 até os dias atuais. E a partir dos dias atuais, eu queria que a gente realizasse aí um olhar futurístico para o Brasil nessa formação territorial. O que nós vamos fazer? Pregnóstico, diagnóstico e prognóstico. Nós vamos realizar uma análise do processo de reestruturação produtiva e os seus impactos na dinâmica espacial, mostrando as manifestações territoriais e os seus reflexos sociais. Vamos fomentar um mapeamento 4D. Alexandre, eu vou precisar de trabalhar com mapeamento digital. Não, Chuchu, não precisa. Tá ok? Pode fazer isso na mãozinha lá mesmo. Então, essa reestruturação produtiva, gente, como visto, ela vai... Sacou o trabalho aí, gente? Vou colocar isso bonitinho para você lá, tá ok? Para a gente fechar aqui, eu queria que vocês entendessem o seguinte. A gente tem uma reestruturação produtiva acontecendo no Brasil. E ela se dá no momento de recessão e desemprego, instabilidade econômica, abertura comercial. E eu preciso de entender isso como os grandes chavões para esse desenvolvimento. Ou seja, ela se dá diante de necessidades. Tá ok? Portanto, cabe a implementação de práticas, de técnicas, de modelos para isso. E nós usamos os modelos japoneses para poder trabalhar isso. Começamos pelo modelo, pelo setor automobilístico, nós vemos aí o toyotismo acontecendo. Depois isso vai ser transferido para um sistema de gestão bancária, tá ok? Depois ele parte para os sistemas produtivos e depois ele passa para os sistemas de serviços. Então, o emprego, o espaço, o trabalho e o território mudam através dessa gestão. Consegue enxergar isso comigo? Então, quando eu olho esse arquipélago de mercado que existe no Brasil, e ao mesmo tempo um sistema tendo se desconcentrado, a gente não pode ter um olhar do fenômeno de forma homogênea, já que eu já trouxe para vocês a resposta de que há um arquipélago de mercado. Nós temos uma diversidade setorial, nós temos uma diversidade empresarial, nós temos uma diversidade regional, nós temos uma diversidade ecológica do Brasil e nós vamos assumir cada setor, cada empresa diante da sua especificidade e vamos levar também em conta o tempo e o espaço. Beleza, pessoal? O tempo e o espaço onde isso vai ser aplicado. Eu vou parar essa aula aqui, vou colocar o trabalho para vocês, vou buscar o documentário aqui para colocar para vocês, mas eu queria que você ficasse intimamente ligado nessas questões que nós colocamos nessas duas aulas aqui. Tá ok? E coser, ou seja, alinhavar com toda a conversa que a gente teve anterior. Beleza? Beijos a quem é de beijos, abraços a quem é de abraços. Que vai com Deus. Tenha um excelentíssimo fim de semana.